Agora, algumas perguntas mais relacionadas então com o seu livro que lançou recentemente, o meu programa de governo. Como é que surgiu a oportunidade de escrever este livro e a vontade já era de há muito tempo? Não surgiu a oportunidade, eu fui solicitado por uma editora a escrever, que é a Maria João Costa, da editora Leia, que me desafiou e eu disse-lhe, mas eu consigo lá disciplinar, mas os afazeres do dia-a-dia são muitos e as responsabilidades são bastantes e eu não vou conseguir. Mas ela insistiu e eu, entretanto, como tinha vontade de sistematizar tudo o que andava a dizer, pensei, ok, é uma boa oportunidade para me disciplinar a mim próprio e vou aceitar o desafio, mas primeiro vou ver o que é que isto dá. E então comecei a escrever alguns capítulos que acabaram por ser próximos do que foi publicado, mas sobre os quais eu não tinha a certeza se eram úteis. Então escrevi alguns e enviei-lhe. E só ouvi como resposta, li como resposta, sim senhor, continua a escrever. E entusiasmei-me. E a verdade é que ao fim de 2 meses e meio eu já não consegui parar de escrever e depois no final, ao fim de 4 meses, eu tive que pedir à editora para me mandar parar. Porque por mim tinha ido às 600 páginas, ficou em 475 porque lhe disse, Maria João, manda-me parar. E ela mandou, já chega, pronto, e assim foi. Muito bem, portanto, acho que posso dizer, necessidade de informar e esclarecer as pessoas e também de denunciar algumas situações. Encara isso como parte do seu trabalho ou é já quase com um sentido de missão? Digamos que é um exercício de cidadania que não poderia deixar de fazer, porque se acho que tenho algum conhecimento de alguma informação que acumulei ao longo dos anos e algum conhecimento de alguns dossiês, era quase obrigatório partilhá-lo com as pessoas e, portanto, é um exercício de cidadania sob a forma de um exercício jornalístico mais abrangente e mais longo do que propriamente estar a partilhar com as pessoas ideias durante 2 minutos num estúdio ou em 10 minutos num espaço um bocadinho mais de análise, mas que também são só 10 minutos, não dá para integrar tudo. Assim foi um exercício mais longo e mais vasto, mas para integrar o que penso sobre estas realidades todas. Foi cidadania para ajudar as pessoas naquilo que eu acho que posso ajudar alguma coisa, naquilo que sei. Muito bem, portanto, vamos ter então muito claros, o objetivo maior do livro é efetivamente esclarecer e informar as pessoas ou tem também o objetivo de deixar alguns recados, algumas... Tem sempre, porque se esclarecem as pessoas sobre coisas que nós achamos que estão mal, isso é dizer a quem as fez, vocês portaram-se mal. E ao mesmo tempo dizer a quem decide, nomeadamente os governantes, vocês têm que pôr aqueles meninos na ordem. É basicamente isso. Portanto, são recados mais do que isso, são declarações diretas no sentido de que alterem o que estão a fazer porque está mal. O recado implica uma ideia velada de coisa subtil. Não, é diretamente, desculpem lá, isso está mal, mudem. E ouso dar essas afirmações diretas. Outras são sob a forma de recados, porque são mais veladas, sim, também existem no livro, mas o exercício é muito franco e muito direto. Mudem o que está mal e eu acho que o que está mal é isto e pode-se fazer de outra maneira. Pronto, basicamente é isto. Muito bem, e precisamente em relação aos culpados, passo a ler aqui, como diz no seu livro, que os culpados pela situação atual do país foram, aliás, a esquerda irresponsável, a direita de interesses e também o centrão da indiferença. Acha que ainda é possível, perante este cenário, as pessoas acreditarem na política em Portugal? Eu diria que o não acreditar na política é desistir de tudo, porque quer se queira, quer não, a organização da sociedade estará sempre entregue a políticos, mesmo aqueles que dizem que não fazem política. São às vezes os que fazem mais política. Aliás, eu devo dizer que escrevi um livro com base em alguns conhecimentos de economia e de gestão, que está à venda neste momento nas prateleiras das livrarias na categoria política. Porquê? Porque são propostas para organizar a sociedade de uma outra maneira. E, portanto, as pessoas podem dizer assim, os políticos são todos maus e puseram o país num estado lastimável e agora não quer saber da política. Fatalmente alguém gerirá o país. E há uma diferença entre esse alguém resultar de uma vontade popular de quem votou neles, ou se as pessoas se aliarem todas da política, alguém decidir por eles, pelos cidadãos, sob a forma de pegar nas armas e fazer um golpe de Estado, sob a forma de democracia musculada, que parece que é uma democracia, mas não é, alguém manda efetivamente, e portanto, das duas uma. Ou as pessoas não querem saber e alguém politicamente agirá assim, sem mandato, ou as pessoas querem saber e os políticos com mandato
farão melhor para o país. Eu prefiro esta segunda opção, obviamente. Exatamente. E já agora, nesse sentido, sente que a sociedade civil portuguesa tem efetivamente uma participação ativa e esclarecida na política? Tem cada vez mais, embora haja muita mistificação e gente que tem agendas e faz um discurso que é enganador, nomeadamente este discurso de que a austeridade não leva a lado nenhum, que eu já falei, acho que isto é uma mentira. E gente que acha que, ou que ao dizer que os políticos são todos iguais também não contribui decisivamente para esclarecer as coisas, porque há políticos bons e com boas ideias, tal como há agentes económicos que têm agendas paralelas e que nos prejudicam todos, e há outros que querem fazer as coisas bem, há muitos empresários que trabalham em concorrência para oferecer o produto mais barato, com boa qualidade e pagam os seus impostos e os seus salários, há outros que se penduram no Estado ou em mercados protegidos, e já falámos nesta conversa, nos cobram mais do que deviam. Há tudo um pouco. O melhor é escolher o que é de cada projeto, o que é mais válido, e separar o trigo do joio. E nós, cidadãos, obrigamos os políticos a fazer as melhores escolhas. Basicamente é para isso que estamos cá. Exatamente. Já teve, certamente que já muitos políticos e não só, também banqueiros, altas individualidades do nosso país, leram o seu livro. Já teve algum feedback dessas pessoas? Sim. E pode-nos dar assim um apanhado geral de qual é que foi esse feedback? Eu até pergunto, até em jeito de brincadeira, pergunto, então, mas está-me a telefonar? Então, mas não está zangado comigo? E surpreendentemente as respostas são, não, você lançou uma discussão muito interessante, de facto havia coisas mal feitas. Isto acontece com os próprios visados no livro, sejam banqueiros, sejam grandes empresários, sejam advogados célebres da nossa praça que sabiam o que se estava a passar e não quiseram fazer nada. Aliás, quiseram fazer os seus negóciozinhos e continuar na vida de sempre. E a reação tem sido no sentido de que, sim senhor, é um bom tópico para discussão e, portanto, é surpreendente pela positiva que haja essa aceitação. E, ao mesmo tempo, quem lê, muitas pessoas dizem, mas eu tinha uma ideia, não sabia que era assim, ou que era tão grave. E isso é compensador para quem fez esse exercício, sendo que ajudou a esclarecer a opinião pública, basicamente. Precisamente, portanto, pelo que me diz, o feedback é positivo. Nunca teve medo de sentir pressões, represálias, eventualmente algum tipo de dano? Essa é uma condição de ser jornalista, é sentir que está a tocar em interesses que não querem que se digam as coisas assim. Portanto, isso é ao contrário, não há receio de represálias. É até um prazer profissional poder argumentar com quem tem essa intenção, porque pressões existem todos os dias. Todos os dias existem pressões, tentativas de condicionar, tentativas de influenciar. Eu, aliás, devo dizer, eu gosto de falar com assessores de políticos e com agências de comunicação. Gosto, porque dá-me prazer contra-argumentar. E dizer assim, o teu cliente paga-te bem para fazeres esse papel, mas olha que tu sabes que a verdade não é essa. E eles riem-se. E, portanto, isso dá-me prazer profissional. E, portanto, nós somos pagos para esclarecer as coisas contra os interesses. A sociedade é conflituante. As pessoas podem ter uma ideia de que a sociedade é um mar de rosas. Não é. É conflituante. E o jornalismo, na sua maior parte, deve ser sobre esses conflitos, esses antagonismos de interesses. E é natural que um jornalista que esteja a trabalhar uma matéria receba telefonemas e dizer assim, olha que isto não é bem assim, olha que se tu dizes isso, a tua empresa ou o teu patrão vão saber. E eu só respondo, faz favor, quero o número de telefone, eu dou-lhe, é logo. Mas também isto depende do interlocutor, porque eles já sabem que não adianta virem pressionar nesse aspecto e, portanto, já nem ousam dizer as coisas assim. Mas entrando na matéria de facto, no conteúdo, muitos deles querem condicionar. E eu dá-me gozo profissional contra-argumentar. Acho que é a nossa razão de existir e, portanto, pressões existem, venham elas todas. Saberemos lidar com elas. Dou muito bem com essas pressões todas. Muito bem. Sabemos que o José Gomes Ferreira, como já várias vezes disse, e não só nesta entrevista, sente então realmente essa necessidade e essa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto jornalista, de dizer o que tem de ser dito e de esclarecer as pessoas. Sente que esse valor da responsabilidade social está presente na generalidade em todos os profissionais da comunicação social? Quem sou eu para julgar a classe? Há muito bons exemplos. E é como em todas as profissões, às vezes há menos bons exemplos, mas em geral sim, a preocupação é esclarecer. E eu ouso até teorizar da seguinte maneira: se Portugal não tivesse uma imprensa livre e muitos projetos de imprensa livre, o país estaria bem pior. Porque se fez muita coisa mal feita, mais se teria feito se não houvesse algum receio da liberdade de imprensa. Essa é que é a verdade. E, portanto, enquanto houver imprensa livre e redações com gente com vontade de esclarecer, tanto melhor para o país. Às vezes até comparo com outros países que até são quantitativamente mais ricos
e qualitativamente não o são. E há alguns na Europa. E há alguns muito considerados desenvolvidos, onde parece que há muita liberdade e não há. Nós, felizmente, somos um país do mundo onde existe mais liberdade de imprensa. E isso é um valor, porque se não fosse isso, então pior estávamos. Certamente. Agora a pergunta um bocadinho incontornável, por acaso tive a oportunidade de estar no lançamento do seu livro e vi muita gente a perguntar por que não José Gomes Ferreira a primeiro-ministro. Sei que também já surgiram muitos movimentos no Facebook, já sei que o José Gomes Ferreira diz que não sente que tem capacidade técnica para exercer essas funções, mas perspectiva ou pensa que algum dia poderá vir a ocupar um cargo político? Aliás, o meu livro começa com a frase: não estou a candidatar-me a nada. Mas para quem faz análise semiótica, a frase foi escrita no presente: não estou a candidatar-me a nada. Alguém poderá dizer: espera aí, mas ele diz não está, mas não exclui que não estará. Pode haver essa subleitura, mas eu não estou mesmo, nem estarei. Eu gosto muito de ser jornalista e de dizer aquilo que penso e de fazer este exercício de ajudar as pessoas a esclarecer o que é que se passou e o que é que podemos escolher como opções para o futuro. E esse papel agrada-me. Outro papel de compromisso com projetos políticos, eu não me revejo nesse tipo de abordagem. Agora, também digo, como se diz em bom português, o dia da manhã nunca ninguém o viu. E, portanto, se houver um dia, um grupo de cidadãos, certamente independente das matrizes político-partidárias, mas que tenha gente com quem eu me identifique e que tenha projetos válidos, ideias válidas e seja minimamente estruturado, porque não um dia participar num órgão de reflexão ou num exercício de estruturação de um programa para fazer coisas mais em concreto, porque não, mas isso não significa necessariamente candidatar-me ou estar na liderança de um projeto candidato a eleições. Não me revejo nesse tipo de abordagem, acho que sou muito mais útil a analisar a realidade que nos rodeia, a perceber as motivações de quem faz as coisas por bem e de quem as faz por mal e tentar influenciar quem decide a fazer as melhores opções para nós e para os nossos filhos. Acho que sou mais útil aí. Certo, e há quem acompanhe o seu comentário e que o acuse precisamente de estar, de certa forma, ligado a alguns interesses partidários ou muitas vezes até conotado com o governo. Era o que lhe ia perguntar, como é que reage? Não, é que há alguns que dizem que eu sou de esquerda, outros dizem que eu sou de direita. Quer melhor garantia de isenção? Eu não vejo qual. Portanto, estou muito à vontade nisso. Em relação também a uma característica que é muito falada a seu respeito, que é a tal característica de arquivar todas as faturas. Já arrumei o meu escritório, já não tem um monte de papéis que tinha. Está outra vez a ganhar uma pilha enorme de jornais e de revistas e livros e documentos, mas em breve conto fazer-lhe uma nova limpeza. Mas em relação à vida pessoal, guardo de facto tudo, porque é útil. Às vezes as pessoas não sabem o que é não terem guardado um papel. Eu vou dar-lhe um exemplo. Eu não quero fazer processos de intenção sobre contas mal feitas, mas tenho assim uma leve, não diria suspeita, mas uma ideia de que muitas contas de cálculos, de reformas, de pensões, de benefícios sociais com base em descontos, se a pessoa não tiver tudo guardadinho, pode acontecer-lhe surpresas desagradáveis. Porque nestas coisas de mudanças de sistemas informáticos ao longo dos anos e das décadas, mudanças de edifícios, mudanças até de lideranças e de governos e de locais de instalações de serviços públicos, podem acontecer surpresas negativas. E, portanto, eu aconselho todos os portugueses a guardarem todos os recibos de vencimento, todas as declarações de IRS e, de caminho, todas as faturas das despesas que tiveram. E devem sempre pedi-las, porque se não as pedem, pura e simplesmente estão a permitir que muitos comerciantes deste país guardem o IVA no seu bolso. E isso é um crime. Mas faz-se todos os dias em Portugal. E quem não pede a fatura com o seu número de contribuintes está a contribuir para esse crime. Sempre pensei e pensarei assim. Aliás, isto entronca numa outra ideia que é, há pessoas que acham que não têm que ajudar o Estado a cobrar os impostos todos, porque acham que o Estado gasta mal o dinheiro. É a discussão mais inquinada que pode haver. Todos nós, com a nossa cidadania, devemos dizer primeiro: eu vou pagar os impostos todos e levar a quem está à minha volta pague. E depois de todos pagarem, então sim, questionamos como é que é gasto. Foi o que fizeram os países nórdicos, os países escandinavos. Porque é que eles são olhados como uma referência? Porque ninguém questiona quando na hora de pagar. Na hora de
checar o que está a ser gasto e de verificar e de pedir responsabilidades, lá estão todos também. Nós muitas vezes não temos essa autoridade moral de perguntar como é que está a ser gasto. Nós não pagamos. Portanto, devemos pagar todos e obrigar quem está ao nosso lado a pagar. E é por isso que eu peço fatura e guardo fatura de tudo. Dado o sucesso do primeiro livro e, como disse, a vontade de escrever sempre mais, já há a perspectiva de um segundo? Qualquer coisa assim. Não vai adiantar mais nada sobre isso? Há perspectiva, sim. Logo se vê. Muito bem. José, pergunto-lhe também agora, muito claramente, quando olha para a situação do país atualmente, qual é o seu maior receio? O maior receio é que a loucura instalada leva a que não cumpramos os compromissos que assinamos. O receio é imediato e é de curto prazo. Imagino que não conseguimos cumprir as metas do déficit e que não há entendimento entre partidos e que o governo não tem condições de continuar e que não há uma maioria clara se houver eleições. Imagina o que é que vai ser deste país. Vamos cair para os 10% de juros da dívida de médio e longo prazo outra vez? É insustentável. Declaramos falência logo a seguir. Portanto, há um risco enorme. Enorme. E, portanto, temos de ter coletivamente juizinho e entendermos todos. Só isso. E também não percebo porque é que o partido líder da oposição não percebe esse discurso. Porque pode não concordar com muita coisa. Eu também não concordo com muita coisa do que está a ser feito. Mas neste momento estamos numa situação de emergência. Porque é que não se juntam e dizem, sim senhor, nós vamos aprovar, ou vamos pelo menos abster-nos, e vamos deixar passar estas medidas, e virá o tempo em que nós vamos governar e fazer tudo ao contrário. Mas agora aceitamos. Porque é que não fazem assim? Era melhor para todos. Portanto, a minha preocupação é bem concreta e bem real. Sim, há um risco enorme.